irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Quero aqui dizer da minha alegria de estar nessa casa, nessa comemoração de aniversário, 48 anos, naquele 5 de julho de 1970. Está falando de Copa do Mundo, né? Então, 1970 foi uma grande celebração de Copa do Mundo. Essa casa começa com um título mundial, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E também falar um pouco sobre essa história que está aqui sendo colocada, parabenizar essa casa pelo trabalho sendo feito em cima de uma obra extremamente importante para o nosso movimento, porque vale a pena destacar o trabalho de Leon Denis dentro da codificação. Leon Denis não foi simplesmente uma pessoa que escreveu sobre o seu entendimento acerca de Kardec, mas ele é, de fato, um continuador da obra de Kardec. Ele vai além daquilo que Kardec explorou nos seus livros, até porque Kardec teve 14 anos somente de trabalho. Ele começa em 1855 e vai até 1869. Então é um tempo muito curto para a produção desse grande manancial de informação e para fazer algo que é extremamente importante, que é responder aquelas perguntas mais difíceis que a humanidade se fez desde muito tempo, que é: quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Quando acabar essa história, para onde eu vou? Então, como Kardec também já tinha trabalhado em cima disso, a partir dos ensinamentos dos espíritos, Leon Denis, que é um poeta, ele dá um outro brilho nessa questão do trabalho. Havia uma diferença entre os dois, porque Leon Denis é médium, e ele trabalha mediunicamente, e essa obra que ele nos apresenta com 3 partes: a primeira parte, o problema do ser; a segunda parte, o problema do destino; e a terceira parte, o problema da dor. São 3 componentes essenciais para o entendimento da vida. E ele faz isso através da inspiração de Jerônimo de Praga, que era o seu mentor. Durante 8 anos ele trabalhou produzindo textos, e depois desses 8 anos ele compilou esses textos para dar esse livro maravilhoso, que realmente é um livro que cabe a gente não somente ler, como também saborear, porque a forma como ele coloca as coisas é algo de uma beleza tão grande que realmente a gente para às vezes só para ver a plástica da forma como ele se expressa, né? Como ele desenha as suas frases, como ele expressa as suas ideias. É de uma riqueza realmente espetacular. E ele começa essa primeira parte, que é o problema do ser, justamente dizendo algo extremamente interessante, dizendo: o maior problema do pensamento é o pensamento. Olha que coisa interessante que ele vai dizer. E mais ainda, o ser pensante. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o problema nosso não é o fato da gente existir, é o fato da gente saber que existe e ter consciência que existe. Então é diferente, por exemplo, de um animal. O animal não tem consciência que existe. O animal, ele sabe que ele está no agora. Então, se você oferecer um osso para um cão, ele vai ficar extremamente feliz com você, porque ele tem consciência de que ele tem uma necessidade e que aquilo ali vai resolver a necessidade dele. Então, ele tem consciência do aqui. Mas ele não consegue fazer reflexões do tipo assim: poxa, será que eu sou um bom cachorro? Será que eu sou uma pessoa obediente? Será que eu sou um cão obediente? Será que eu sou um cão que faço as coisas que eu deveria fazer de um cão? Ele tem crise existencial do tipo: poxa, eu não sei o que vou fazer hoje, minha vida está tão vazia. Vocês já viram um cachorro fazendo esse tipo de reflexão? Não faz. Porque embora ele tenha consciência, ele não tem consciência que tem consciência. Então, Leon Denis vai dizer: o maior problema é o pensamento e o ser que pensa. Porque o ser que pensa, quando pensa, ele começa a ter problema. Porque se o seu pensar for evoluído, ele vai ter motivo para se alegrar. Mas se o seu pensar for triste, se o seu pensar não for evoluído, ele vai ter muitos motivos para se chatear e passar uma vida muito triste. Então isso obviamente que constitui uma essência, entender o que é esse ser que pensa e por que é que é tão problemático esse ser que pensa na nossa realidade. E ele começa fazendo uma comparação entre 2 abordagens em relação ao ser. A primeira abordagem
fala do ser enquanto uma entidade biológica, física, o ser enquanto um instituto existencial, que é o homem biológico, vamos dizer assim, o homem da ciência. Quem é esse homem da ciência? O homem da ciência é aquele homem que ele é estudado pela medicina, ele é estudado pela psicologia formal, aonde tudo nele se circunscreve no seu corpo, ou seja, o homem é o que o seu corpo puder ser. O seu pensamento, de outra forma, é aquilo que o seu cérebro é capaz de produzir, ou seja, tudo do homem é explicado a partir do seu próprio corpo. Então a mediunidade, por exemplo, como é que seria explicada por essa corrente? Então os cientistas, eles chegaram à conclusão de que se nós colocarmos eletrodos aqui no cérebro, na área temporal, e fizermos uma estimulação, que eles chamam de estimulação transcraniana ou intracraniana, através de pequenos choquinhos que são dados na cabeça, o ser começa a ter experiências mediúnicas. A pessoa que está recebendo aquele choque começa a ter experiências mediúnicas. Ele começa a ouvir vozes, ele começa a ver pessoas, como se ele estivesse de fato passando por uma experiência mediúnica. Então, esse tipo de experimento serve para a ciência materialista para negar a possibilidade de um homem em condição natural ter isso como um fenômeno sobrenatural. Então, para este homem, o pensamento é aquilo que sai do cérebro, é aquilo que é produzido no cérebro. Não existe negócio de mediunidade, não existe negócio de santo, não existe negócio de céu. O que existe é um corpo que foi formado pelo acaso e que ele é perfeito, porque ele se movimenta como um organismo perfeito, e o cérebro é o organismo, o órgão mais perfeito desse corpo, que lhe dá consciência da consciência. Mas aí Leon Denis diz assim: essa é uma ideia tão absurda, essa é uma ideia tão pequena, é uma ideia tão cheia de imperfeições, que basta um leve toque para ela desmanchar o prédio inteiro. E ele começa então a fazer isso, explicando de fato por que é que essa ideia não pode ser verdadeira. E a primeira coisa que ele diz é: não pode uma coisa que foi criada observar ou ser maior do que ela mesma. Então ele diz assim: o corpo que produz o pensamento não pode ter nada maior do que ele. E no entanto, quando a gente se percebe, a gente é maior do que o nosso próprio corpo. A gente não sente assim? Porque você olha seu corpo, você vê tudo, você analisa tudo, você está acima desse corpo, você está maior do que o corpo. Então como é que pode? O corpo produz algo que é maior do que ele. Não tem cabimento nisso. Então ele começa a dizer que existe uma incoerência do ponto de vista lógico desse pensamento, porque este pensar, esta consciência é de origem espiritual. Conforme assim já disseram os espíritos, o nosso pensamento, ele nasce do espírito e se expressa através do corpo. O corpo é como se fosse um violão do espírito. O corpo é um instrumento do espírito para que ele, a partir da sua perfeição, ele consiga reproduzir na realidade aquilo que o espírito pediu, aquilo que o espírito mandou. Então, se esse corpo não estiver perfeito, se esse corpo não estiver em condições de reproduzir a ideia do espírito, o que vai acontecer? A ideia vai chegar boa, aí vai sair deturpada, vai sair diferente. O espírito mandou uma informação e o corpo produziu uma outra ação que não era aquela que era natural. Pensando no violão, imagine uma pessoa que sabe tocar violão. Aqui, quem sabe tocar violão aqui na sala? Ninguém sabe tocar violão? Não é possível. Não, nem conto. Sabe tocar violão? Aqui, ó, ela sabe tocar violão. Então imagine que ela sabe tocar um pouquinho violão e ela vai para uma festa. Ela vai para uma festa. E quando chega na festa, o pessoal diz: quem sabe tocar violão aqui, larga o violão na mão dela. Se esse violão estiver perfeito, ela vai dar um show, a noite vai ser maravilhosa e ela vai ficar lá nas estrelas. Mas se esse violão estiver com as cordas enferrujadas, se o violão estiver com a caixa quebrada, se o violão estiver faltando corda, como é que vai ser o show dela? Por melhor que ela saiba tocar, esse show não vai ser bom, não é verdade? Então imagine assim também um pouco. Se o espírito quer se comunicar com a realidade através de um pensamento, de uma emoção,
E quando isso passa no corpo, o corpo está cheio de dificuldade, o que vai sair do outro lado? Vai sair uma ideia diferente. É como você coar um bom café numa meia suja. Então o corpo, ele tem uma finalidade na expressão do ser, ele existe do ponto de vista de uma importância muito grande da manifestação do ser, mas ele não pode ser utilizado como única explicação para o ser. Porque o ser que está dentro do corpo, ele não explica certas situações, como por exemplo, uma criança que nasce e que com 4 anos de idade compõe uma sinfonia de altíssima complexidade. Como se explica isso? Como se explicam aquelas crianças que nascem se lembrando de vidas passadas e que apresentam essas vidas passadas nas suas conversas com a maior naturalidade do mundo, dão fatos extremamente coerentes e precisos sobre a vida da pessoa, o que foi em outra vida passada? Então isso obviamente que não faz sentido, não explica a questão de não ter uma vida antes, não existir uma vida antes do nascimento. Então, o que acontece com o pensamento humano? Quando ele pensa na materialidade, ele diz assim, como dizem os existencialistas. Os existencialistas dizem que a existência vem antes da essência, ou seja, você precisa nascer para ser. Então imagine se fosse assim. Imagine se você pudesse pegar, por exemplo, uma pessoa, qualquer pessoa, e a pessoa nasceu, e você bota numa escola para advogados, por exemplo. Você vai dizer que essa pessoa será um advogado? Você vai dizer que essa pessoa será um bom advogado? Você vai dizer que essa pessoa terá todas as qualidades de um advogado? Pode ser que sim. Mas na grande maioria dos casos, este ser pode ter conflitos com suas posições interiores, porque aquilo que ele traz de outras vidas, que compõe a sua essência, portanto ele traz uma essência, muitas vezes não quer ser um advogado, muitas vezes não tem a vocação para ser um advogado, muitas vezes quer ser um músico, muitas vezes quer ser um bailarino, muitas vezes quer ser um médico, quer ser um cientista, não quer ser um advogado. Então Leon Denis diz, se não houvesse vidas passadas, ou não houvesse vidas passadas, não haveria conflitos do homem, não haveria conflitos do bem e do mal, porque nós não teríamos um pensamento interior que diz, não faça isso. Você aprendeu a fazer de uma determinada forma, mas algo em você diz que não é daquela maneira que se faz. Por isso muitos filhos, muitas vezes, não concordam com a forma como os pais vivem. Os pais ensinam uma coisa e o filho outra. Hoje em dia é o que mais acontece, né? Eu, conversando com uma amiga nossa, que é espírita, e ela entrou no movimento espírita fora da juventude, da infância e juventude, ela entrou depois, e ela diz assim, os meus filhos que foram educados na juventude, na infância, na evangelização, eles têm uma outra proposta de vida. Por que eles têm outra proposta de vida? Porque eles veem o mundo de uma maneira diferente da minha forma como eu vejo. Então para mim não tem problema nenhum chegar no supermercado e tem assim 800 vagas de idoso. Ela não é ainda usufrutuária dessas vagas, mas ela diz assim, é rapidinho, é tão rapidinho, olha, tem tanta vaga, se chegar esses velhos tudo aqui agora, o supermercado vai ficar entupido e não vai dar para comprar as vagas todas. Então que mal há eu parar meu carro aqui? Mas quando ele vai direcionando o carro para aquela vaga, o filho diz, aqui não, meu pai, aqui não, porque há um senso nessa criança. Essa galera chega, essa turminha chega já com um filtro dentro da sua cabeça que já lhe move para uma outra direção, ou seja, não é o que o mundo lhe traz, mas ele, como se já soubesse antes, previamente, de algo que não foi ensinado pelos seus pais, ele consegue apresentar essa nova lógica de vida de uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila, como se aquilo fosse um ensinamento que ele sempre trouxe na sua existência. Então é essa questão que Leon Denis diz, olha, não existe possibilidade de não ter uma vida passada, de não ter uma vida pregressa, por conta desses fatos todos, e o fato de que nós carregamos para a vida atual também instrumentos de vidas passadas. Mas por que todos nós, que passamos no plano espiritual,
que já tivemos muitas vidas, que já sabemos como é o final da vida e o início da próxima, que já tivemos talvez a oportunidade de dar uma passadinha ali no umbral e de estar lá conversando com aqueles irmãos necessitados. Nós que já fizemos isso algumas vezes, por que é que nós ainda somos tão insistentes na questão do erro? Que aí vem as outras questões aí que amanhã e depois vocês vão ter oportunidades para discutir, a questão do destino da dor, que é uma questão importante da gente refletir. Se nós já tivemos outras vidas, se nós carregamos para esta vida este processo todo, por que é que nós não somos pessoas já realizadas? Leon Denis também explica nisso. Ele diz, de um modo geral, nós dormimos na matéria bruta, acordamos nos organismos e despertamos ou nos elevamos nos espíritos. Ou seja, existe um processo dentro da doutrina espírita, muito bem explicado por Leon Denis, que é um processo evolutivo. Nós temos a possibilidade de evoluir desde o momento em que nós somos criados como seres simples e ignorantes, até o momento em que nós adquirimos as potências de luz que já estão dentro de nós. Isso é uma coisa importante da gente compreender, porque a gente não aceita muito isso. A gente não entende muito essa questão de sermos seres divinos, de trazermos potência divina em nosso coração. A gente, de alguma forma, não acredita nisso. Porque se a gente acreditasse também, a gente teria uma vida muito mais facilitada nas nossas dificuldades. Nós seríamos mais propelidos à felicidade, ao bem, à verdade, do que aquilo que nós fazemos de outubro, que é viver uma vida cheia de dificuldades. Então, essa é a grande questão que é trazida por Leon Denis, aonde ele explica que nós somos seres constituídos de diversas partes, assim como dizem os espíritos. Nós somos constituídos do espírito que nos anima, nós somos constituídos do corpo físico que nos representa fisicamente na matéria, e nós somos também parte de um corpo espiritual, ou um corpo perispiritual, que nos dá forma e que de certa maneira serve de intercâmbio entre o corpo físico e o espírito. E esse perispírito, esse perispírito, ele precisa ser compreendido, embora ele não apareça, mas ele é a fonte dos nossos processos mediúnicos, é a fonte da nossa conexão espiritual, ele é o veículo das nossas conexões com as outras dimensões, e o perispírito também, ele é o elemento que nos dá forma. E aí, quando o Leon Denis traz essa importância, dessa compreensão, é porque as doenças que nós carregamos em nossos corpos são feridas, muitas vezes, causadas no campo perispiritual. E como é que esse perispírito se fere? Como é que ele se machuca ao ponto de machucar o nosso corpo, ao ponto de machucar a nossa essência? É simplesmente através do pensamento. Aquilo que nós pensamos é aquilo que causa no perispírito os efeitos transformadores que depois vão plasmar em nosso corpo os resultados daquilo que nós pensamos. Quanto mais nós nos colocamos diante de pensamentos ruins, quanto mais nós nos vinculamos aos pensamentos negativos, mais feridas perispirituais nós causamos em nossos corpos, mais dificuldade nós temos para sermos pessoas saudáveis. Porque o perispírito, como modelador do corpo, ele formado a partir do pensamento, ele é um instrumento de manifestação do corpo e, consequentemente, tudo aquilo que eu danifico no perispírito, eu danifico no corpo. É a explicação que se dá para as cirurgias espirituais, para os processos de cura, que atuam nos campos perispirituais, produzindo efeitos posteriores no corpo físico, desde que o pensamento deixe. É como Jesus dizia: vá que a tua fé te curou. Vá que o teu pensamento agora é um pensamento que pode permanecer na sua saúde. E não peque nunca mais, porque se você pecar de novo, é sinal de que o seu pensamento pode trazer de novo feridas e doenças para o seu corpo. Era basicamente a mensagem que Jesus passava para todos aqueles que eram curados a partir das suas mãos. Então, quando Leon Denis nos traz isso, eu quero fazer aqui uma consideração de que este corpo físico ele é extremamente importante na compreensão do ser como um todo, porque nós não podemos viver agora, ainda encarnados, como seres espirituais puros.
Por uma razão muito simples: estamos encarnados. E se estamos encarnados, nós devemos viver a nossa vida de encarnado. Porque se eu chegar aqui agora e começar a viver uma vida de espírito encarnado, o que eu estou fazendo com a minha encarnação? Nada. Eu estou deixando a minha encarnação passar, e as experiências da encarnação, elas estão sendo jogadas no lixo. Então muitas pessoas que abdicam das suas vidas, das suas famílias, dos seus filhos, para se colocarem em mosteiros, em lugares de retiro espiritual, simplesmente se afastando de todas as suas responsabilidades em busca de uma iluminação espiritual. Gente, iluminação espiritual todo espírito terá, na hora certa, no momento certo. Então, se a gente quer, na carne, largar a carne para tentar ser um ser transformado a partir de um processo de fuga da realidade, nós não estamos fazendo a coisa certa. Porque se nós viemos aqui em um corpo, é porque o corpo tem algo a nos ensinar. Se nós temos família, é porque a família tem algo a nos ensinar. Se nós temos filhos, é porque essas relações com os nossos filhos são importantes para a compreensão do processo evolutivo do espírito. Então é importante compreender o corpo na sua essência e saber como este corpo se forma e como ele se transforma em um violão bem afinado, para que nós possamos tocar esse instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Não é assim que diz a música? Para fazer isso, nós temos que compreender este corpo. E este corpo começa bem cedinho. Ele começa na barriga da mamãe, por volta lá do seu processo, lá em 6 meses de gravidez. A mãe, com suas emoções, começa a dizer para esse filho: filhinho, você é bem querido, você não é bem querido. Você está aqui, você não está aqui, eu quero você, não quero você. Então, isso acontece naquela situação, principalmente da primeira barriga, onde a mãe está insegura, não sabe se o marido vai ficar com ela, se ela vai poder ter um casamento feliz, se não vai, se ela é profissional, não sabe se a profissão vai atrapalhar, se aquele filho vai atrapalhar, sente isso. A partir daí, essa criança, quando nasce, tem todos os seus processos do trauma do nascimento, tem todo o seu processo evolutivo de aprender a se relacionar. Isso vai construindo desde ser a identidade, a personalidade, aquilo que nós verdadeiramente usamos para nos apresentar ao mundo. Nós somos esse ser espiritual, mas agora nós temos uma personalidade, uma individualidade que se constitui por esse conjunto de todas as coisas. Quem eu sou as minhas vivências, as minhas experiências, os meus aprendizados, eu sou as minhas memórias, eu sou aquilo que me doeu, eu sou aquilo que me deu felicidade, eu sou todo esse conjunto do meu processo, desde o dia que eu resolvi vir para cá, até hoje, tudo que me aconteceu me trouxe a possibilidade de eu aprender a ser quem eu sou. Então, muitas vezes, a gente constrói uma identidade, constrói uma ideia de si mesmo, que ainda não corresponde à nossa verdadeira essência. Porque na grande maioria das vezes, este ser psicológico, ele só se defende do mundo. Ele cria as suas estruturas para se defender das suas relações com o mundo. E, consequentemente, ele vai desenhando um indivíduo que é muito mais um indivíduo de defesa do que de existência. É por isso que muitas pessoas não vivem as suas vidas para poder mostrar que são aquilo que ainda não conseguem ser. Então isso é uma coisa que a compreensão do ser verdadeiramente tem que nos trazer, de que se nós estamos aqui é para viver o ser que nós somos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas diferenças, com toda a nossa ignorância ainda. Porque se nós não tivermos consciência disso, quando é que nós vamos aprender a evoluir? Se eu não sei que eu sou uma pessoa egoísta, eu não assumo que sou, eu finjo que não sou, escondo o meu egoísmo e faço até coisas que um egoísta não faria. Só que o que acontece? Quando eu começo a me expressar assim, as pessoas que estão junto de mim dizem assim: poxa, mas como o Paulo é um cara bom, como o Paulo é uma pessoa bacana. Mas eu ainda não resolvi uma questão minha, pessoal, que toda noite, quando eu boto minha cabecinha no travesseiro que eu vou dormir, o travesseiro começa a me trazer pensamentos que não batem com aquela minha conduta do dia a dia. E aí o que acontece? Esses conflitos do dia a dia levam as pessoas a um vazio existencial. Porque a pessoa, quando não tem o prazer de ser quem ela é, porque nós ficamos felizes quando conseguimos ser assim,
A pessoa simplesmente começa a ficar cansada de fingir que isso é uma coisa que não é. Então as pessoas, por exemplo, elas se casam e vivem balançando a cabeça assim, sim, o tempo inteiro. E quando chega num determinado momento da vida, elas começam a dizer, mas não vivi minha vida, eu não experimentei tal coisa, eu não fiz tal coisa, eu não fiz, deixei de fazer. Por que é que não fez? Alguém obrigou a não fazer? Não fez porque haviam outras obrigações ali que se colocaram como prioridade. Não, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou professor, eu sou aluno. E a gente começa a trazer para a nossa vida dificuldades que a gente não tem. A gente começa a criar problemas onde não existem os problemas. Então o Espírito, ele aprendeu durante várias vidas e durante vários momentos que estava no plano espiritual, só que agora ele trouxe uma síntese para esse momento, e essa síntese somos nós. O que é essa síntese? É aquilo que eu precisava trazer aqui agora, para me apresentar aqui a vocês como Paulo. Então, se Paulo não souber realizar-se como Paulo, como ser Paulo vai fazer, talvez, ajudar algumas pessoas, mas vai sair daqui ainda com uma encarnação pequena. Não é? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e pegar todo um processo, vamos supor que eu nasci inteligente, só supor, viu, gente, que eu nasci com algum tipo de inteligência. E eu cheguei aqui e comecei a expressar isso somente com um objetivo: eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, eu quero dominar o mundo em mais 3 territórios. Imagine que eu fico com isso na minha cabeça. Eu vou passar a minha vida inteira usando mal uma coisa que eu recebi, que poderia me trazer outras perspectivas evolutivas. Então eu estou usando mal os meus recursos que eu trouxe. A mesma coisa com a saúde. Eu sou uma pessoa que tenho saúde. Então, se eu pegar minha saúde, por exemplo, e sentar numa beira de bar para acabar meu corpo simplesmente comendo gordura e bebida o tempo inteiro, se eu pegar o meu corpo e me jogar numa esquina para me drogar o tempo inteiro, passar a acordar de manhã e, como diz o outro, escovar os dentes com cachaça e passar o dia bêbado, o que eu estou fazendo com minha saúde? Jogando no lixo algo que me foi dado como possibilidade de construção de algo importante para o meu processo evolutivo. Então, embora eu não possa, ou eu não deva, viver ainda aqui agora como o Espírito viveria, eu posso viver a minha vida terrena na perspectiva do Espírito. Isso é diferente. Ou seja, os valores que eu carrego na minha vida são valores espirituais. Eu vou pensar na minha vida como uma vida finita, mas dentro de uma história infinita. Uma história que não se acaba aqui agora. Mas que nesse momento, neste período, eu não vou mais perguntar por quê, eu vou perguntar a tudo para quê. Então aí vem toda a diferença que existe. O fato de eu pensar que sou um ser de carne e osso, e que não tenho essência espiritual, e que minha alma não permanece depois da morte no corpo físico, a pensar que eu sou um espírito encarnado, passando por uma experiência humana. É muito diferente. Então, quando eu trago essa perspectiva, que é a perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta, porque a doutrina espírita, gente, ela não veio para consolar corações que buscam a salvação através dos milagres. A doutrina espírita não veio substituir religiões tradicionais. A doutrina espírita não veio para trazer um remendo bom para colocar em tecido podre. A doutrina espírita veio como uma possibilidade, que é o que Leon Denis nos apresenta e que Kardec fala muito nas suas obras, dizendo o seguinte, que Deus permite que a doutrina espírita chegasse através de uma revelação para que o homem pudesse ressignificar todo o trabalho de Jesus, por exemplo. Tudo aquilo que Jesus trouxe possa ser ressignificado a partir de uma ciência. Olha que coisa legal. Entender aquilo que aconteceu a partir da perspectiva de uma ciência, a partir de uma perspectiva de uma racionalidade, a partir de uma perspectiva de um entendimento expandido daquele processo. Então isso é muito bom, porque abre nossa possibilidade de uma compreensão ampliada da nossa vida. Então, ao invés de vir para o centro espírita em busca de um milagre, eu venho para o centro espírita em busca de luz para iluminar o caminho que eu trilho. A minha jornada, o meu caminho, o meu caminhar, a minha estrada iluminada agora pela verdade, por algo que possa realmente nortear e dizer assim, por que isso está acontecendo? Não, para quê?
Então, tem uma situação que aconteceu, eu vou contar um caso para vocês, que esse caso foi contado por Adenauer Novaes, porque ele contou a história de uma moça que encontrou ele numa palestra e disse assim: o senhor se lembra de mim? Ele fez: não. E há 4 anos que o senhor me atendeu aqui na saída de uma palestra e o senhor falou uma coisa comigo que mudou muito a minha vida. Ele fez: o que foi que eu falei com você que eu não me lembro? Me lembre aí. Ela disse assim: eu disse ao senhor que meu marido estava com Alzheimer, já no estado muito avançado, e que a minha vida tinha ficado assim, de uma forma muito complicada, porque sabe como é, não é? Ter um marido com Alzheimer, ter um marido sem Alzheimer já é uma coisa complicada, na verdade, com Alzheimer é mais ainda, né? Então, o que acontece? Ela reclamava disso. Ele disse para ela: então mude a perspectiva. Esse seu marido agora passa a ser seu filho, e ao invés de ter amor por ele simplesmente de mulher para homem, você passa a ter misericórdia. Trate-o com misericórdia como se ele fosse seu filho. Essa mulher parou assim, olhou para ele, foi para casa e disse: a partir deste dia, eu passei a olhar o meu marido como aquele irmão do Evangelho que precisava da minha atenção e da minha misericórdia. Para aquele a quem o outro teve misericórdia, serei o próximo do meu companheiro. E minha vida mudou, porque eu comecei a olhá-lo agora como aquela pessoa que estava sendo o meu professor, estava me ensinando a ser mais acordada, a ser mais dedicada, a ser mais altruísta, a me dedicar verdadeiramente e praticar a verdadeira caridade. Então ele agora era o meu professor. Então toda vez que eu ia com uma dificuldade diante dele, eu estava diante de um professor que não me cobrou um centavo para me ensinar. E me ensinar lições grandiosas que eu nunca mais vou esquecer. Então 3 anos depois ele desencarnou e ela ficou com consciência absolutamente tranquila que aquela lição ela aprendeu. Vocês imaginem se ela tivesse que ficar os 3 anos olhando para aquele marido da forma que ela olhava. Cada vez que ele tivesse uma dificuldade, ela se lembraria talvez de um xoxo dele, de um não que ele deu, de uma grosseria que ele fez, de algo que ele impossibilitou da sua existência, e não conseguiria ser a mulher amorosa que ela foi, sendo agora uma pessoa que estava tratando ele, não mais um marido, mas um filho, que a mãe estava dedicando misericórdia. Gente, o problema é o mesmo, ela só fez mudar o quê? Forma de vida. Olha como a gente é interessante, o nosso cérebro é interessante, esse ser de carne e osso também permite isso. Ele permite que nós passemos por experiências sintéticas. O que são experiências sintéticas? Você pode criar a sua própria realidade. Se você fechar os olhos aqui agora, você já deve ter tomado café, por essa hora você já deve ter jantado alguma coisa. Mas imagine que vocês estejam aqui saboreando agora um brownie gostoso, com sorvete de creme em cima. Quem aqui gosta de brownie com sorvete de creme? É bom? É pudim de leite condensado, né? Bem gostoso, assim, bem cremoso, com aquela caldinha descendo assim. Quem aqui ficou com água na boca? Ficou? Tá vendo? Ela ficou com água na boca de um pudim que não existe. E a gente só produz saliva quando a gente vai comer ou quando a gente está comendo. Então o corpo não sabe que o pudim não existe. O cérebro não sabe que o pudim não existe. Aí você enganou seu cérebro agora, porque você disse para ele que ia rolar um pudim sem rolar. E ele acreditou nisso. Então o cérebro ele não tem essa possibilidade, e dá para a gente criar experiências sintéticas. Então uma experiência de tristeza, ela tem o mesmo valor de uma experiência de alegria. Uma experiência ruim, ela também pode ser uma experiência boa, basta que eu simplesmente olhe com outro olhar. Então se eu tiver uma dificuldade e quiser mudar essa dificuldade, eu enxergo de outra forma. Então isso, coisas desse tipo, nós só podemos entender quando nós temos uma perspectiva de uma esperança e de uma fé de que no futuro haverá algo melhor para nós. Então, o que eu fui em vida passada? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Dentro dessas perguntas, o que eu fui, de onde eu vim, onde eu vou, é o que eu fui em vidas passadas. E procuram as orientações espirituais, muitas vezes, para dar esse tipo de informação. Então, tem 575 mil pessoas que foram Napoleão Bonaparte outra vez. Então, é o mesmo espírito que se multiplicou com 500 mil pessoas. Existem pessoas que foram as rainhas, as princesas, as damas da sociedade. Ninguém foi escravo na ferrovia.
né? Ninguém foi o soldado insignificante que ficava embaixo da torre. Só que existiu essa pessoa lá, porque tinha escravo insignificante embaixo da torre. Basta olhar os livros de história para ver que tem. Então, quem foram esses espíritos? Desapareceram? Não, somos nós. Aqueles que estavam na Revolução Francesa, aqueles que estavam em outros lugares. Então, o que eu fui em vida passada interessa? Não interessa. Não interessa. Por quê? Porque se eu for fazer essa história aí, eu vou descobrir coisas horríveis sobre mim mesmo e que muitas vezes eu poderia dispensar. O importante é saber quem eu sou agora. O que eu sou agora? Quem é esse ser que se estruturou desde o nascer, crescer, se consolidou no colo da mãe, no regado, né? Aquela coisa do amor da mãe, e que vai sendo conduzido agora para um processo de amadurecimento. E tenho que dar essa notícia para vocês, mesmo no dia de aniversário. E eu não gosto de dar essa notícia porque é uma notícia assim, meio chata, mas todos nós vamos morrer. Vocês sabiam disso? É uma notícia ruim, mas é uma notícia verdadeira. Então esse momento que vai chegar, quando for o tempo, daqui a 50 anos, daqui a 60, daqui a 150 anos, para todos vocês que estão aqui, com certeza, nós temos que estar prontos para fazer isso. Não é? Friedrich Nietzsche dizia que nós tínhamos que morrer na hora certa. Ele era pessimista, mas ele tinha umas coisas assim bem legais. Ele dizia, o homem tem que morrer na hora certa. Porque você tem que fazer a seguinte pergunta: eu passei pela vida ou a vida passou por mim? A vida passou e eu não vi, ou eu vivi intensamente, na minha maior intensidade, a minha vida? E o que é viver uma vida em intensidade? É sair por aí comemorando, sair por aí jogando as coisas para cima? Não. É realizando o máximo das potências que eu tenho. Então, se eu quiser saber quem eu sou hoje, ou quem eu fui antes, não precisa fazer nenhuma consulta em centro espírita. Basta olhar a sua própria vida. Basta olhar as suas inclinações, basta olhar as suas tendências, basta olhar as suas vontades, as suas fraquezas, aonde você é mais forte, aonde você é mais fraco. Basta olhar o seu entorno, quem está em volta de você, que tipo de relação você tem com aquelas pessoas, e você vai descobrir quem você foi em outras vidas. Você vai descobrir que tipo de experiências você trouxe para realizar. E aí fica fácil você saber o que você tem que fazer agora. Porque se você se lembra disso, se isso está presente, é porque precisa ser resolvido. Não é para a gente não veio aqui para pagar as contas, nem para poder se envolver nas querelas no dia a dia, mas a gente veio aqui, sobretudo, para resolver esse tipo de problema, neste capítulo especial chamado vida, que começa quando eu nasci e termina no dia que eu for embora, morrer. É simples assim. Agora, a gente complica isso de uma forma tal que a gente termina esquecendo o ser. O ser termina esquecendo. Então o homem vive no ter. O que é uma pessoa que vive no ter? Ele só é alguma coisa se ele tiver alguma coisa. Então ele só se apresenta se ele estiver bem vestido, ele só se apresenta se ele tiver um carro bonito, ele tem que ter dinheiro no bolso, ele tem que se expressar, e a vida toda é para ter. Então esse é uma pessoa que vive no modo ter. A pessoa que vive no modo ser é a pessoa que se percebe todos os dias. É a pessoa que olha para o seu corpo, olha para a sua vida e diz: olha que maravilha, eu estou vivo. Olha que coisa espetacular, eu tenho um corpo que funciona. Olha que maravilha, eu respiro. Olha que coisa maravilhosa o sol. Olha que mundo perfeito Deus me deu para viver. Olha os meus filhos, a minha vida, as dificuldades que eu tenho. Todas essas são elaboradas só para mim. Só para que eu possa, de certa forma, melhorar aquilo que eu vim trazer, aquilo que eu sou, aquilo que eu trouxe, a minha bagagem possa ser aliviada e eu possa carregar de volta para o mundo espiritual um espírito melhor. Agora, se eu sentar num sofá e ficar assistindo televisão e uma pessoa chegar para mim, na minha frente, e perguntar assim: você está assistindo o quê? Sei não. Né? Você fica ali só zapeando no controle remoto, não presta atenção em nada, esperando o tempo passar, como a gente diz aqui, matando o tempo. Não tem essa expressão que a gente diz? Está fazendo o quê? Estou matando o tempo. O tempo não se mata. O tempo é a coisa mais importante que nós temos. Então a gente não pode matar o tempo, a gente tem que aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo dentro da perspectiva do ser, porque o ser é tudo o que nós somos. Vocês gostam de ir, ou já foram, eventualmente, pela idade de vocês, com certeza já foram pelo menos uma vez no cemitério. Já foram, né?
Por acaso vocês já viram dentro daquele caixão alguém carregando um carro? Não. Já viram alguém carregando dinheiro? Ninguém deixa defunto levar dinheiro. É verdade? Se levar, leva dinheiro do banco imobiliário, aquele de papel, aquele falsinho. Não vai com dinheiro verdadeiro. Vocês já viram levar joias? Só os egípcios faziam isso. Mas os de hoje, né, que são mais pobrinhos do que os faraós, não conseguem fazer. Então a pessoa vive a vida inteira acumulando riqueza para sair daqui sem nada e sem vida. Sair sem nada e sem a existência, que é o mais importante. Então, de que vale o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Já dizia o mestre. De que vale a gente perder a nossa essência correndo atrás da carne, se não é a carne que nós estamos movimentando? Nós estamos movimentando o espírito. De que adianta a gente perder o tempo carregando dentro de nós venenos existenciais? Venenos existenciais. Porque olha, tem uma história bacana que quem conta é o Bert Campos. Conta uma história legal de que estava tendo uma reunião mediúnica e chegou um frade na sala, estava Bezerra de Menezes, e ele disse assim: eu estou muito chateado com a hipocrisia do espírita. Muito. Aí Bezerra de Menezes olhou para ele estava muito nervoso. Disse assim: como assim, meu irmão? Você está falando isso? Ele disse: olha, a gente vê no movimento espírita pessoas egoístas. Como pode? Pessoas ainda apegadas a coisas materiais. Como isso pode acontecer? Pessoas indo para a concupiscência, indo em busca das sensações físicas, pessoas que se jogam no álcool, pessoas que estão viciadas no sexo. A gente vê de tudo no movimento espírita. E eu também sou assim. Eu me perco às vezes com pensamentos absurdos, com pensamentos tão horrorosos, e eu não posso me considerar um espírita cristão. Como vou me considerar um espírita cristão se eu ainda tenho todos esses pensamentos? Bezerra de Menezes virou-se para ele com aquele olhar azul como o mar de Salvador e disse a ele o seguinte: pois é, meu irmão, você sabe que eu tenho todos esses defeitos que você acabou de colocar aí, mas uma tranquilidade muito grande. E disse assim: e eu me considero um espírita cristão. Ele disse: mas como assim você se considera um espírita cristão? Ele disse: é simples. Antigamente eu fazia tudo para ir atrás dessas delícias. Hoje, depois que eu conheci o Espiritismo, e o Espiritismo trazido como revelação, eu faço tudo para me afastar dessas coisas, embora elas permaneçam ainda em mim. Percebeu a diferença? O nome dessa história é A Grande Diferença. A grande diferença que existe é: você está indo para lá ou você está voltando de lá? Você está indo para o charco ou você está voltando do charco? Você está indo para o engano ou você está voltando para o engano? Porque se você está voltando do engano, você está com todos os méritos do mundo. Porque ninguém deve ter a ilusão de que o ser se revela em uma única vida. O ser é paulatino, o ser é gradativo. A gente tem que fazer o esforço da transformação. A gente tem que lutar contra as más inclinações e fazer esse movimento todos os dias. Em nome de quê? Em nome de um espírito melhor, um espírito que se liberta da carne, um espírito que é mais solto, um espírito que é mais livre, um espírito que é maior do ponto de vista de luz, do ponto de vista de aproximação com o divino. Então, do ponto de vista existencial, ter essa consciência de que nós somos seres de carne e que temos os defeitos da carne. Eu Denis tem uma frasezinha que eu gosto muito, eu até peguei aqui numa pesca, não é? Na Semana Espírita, que diz assim: nós somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes e suas esperanças radiantes, seus surtos grandiosos. E o que nós está em todos os seres como. Então nós somos a potência maior de Deus. Nós somos essa grandeza do divino. Nós só temos que acreditar nisso. Nós só temos que ter a confiança de que o nosso papel aqui enquanto espíritas não é buscar contato com seres espirituais, mas é buscar a realização do espírito que somos nós. Trazer para dentro da casa espírita do convívio a
transformação deste espaço de convivência num espaço de um exercício da convivência. Então, as casas espíritas enfrentam problemas de melindres, enfrentam problemas de conflito. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos de limpar os pés quando entramos na casa espírita. Nós trazemos para a casa espírita os pensamentos que nós usamos no trabalho, na rua, não é? No momento ordinário. A gente se esquece de que quando nós estamos entrando ou adentrando na casa espírita, nós temos uma coisa chamada liturgia do cargo. Nós temos uma questão que ser espírita significa ressignificar a sua vida a partir do ser espiritual que todos somos. Porque se a gente não fizer isso, vai dizer Luiz de França, ele diz na Revista Espírita de 1866, de maio de 1866, ele diz: se aquele que se diz espírita não consegue se livrar dessas tendências, ou não faz nada para se livrar dessas tendências, ele é espírita só no nome. Ele só pode dizer que é espírita da boca para fora. Porque o grande mérito de nós estarmos aqui é podermos beber dessa fonte, é podermos provar dessa fruta que nos fortalece, é poder entender a nossa vida por uma nova perspectiva. Se o meu filho é difícil, não é o filho que é difícil, a nossa história nos construiu assim. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso reconstruir essa história de uma nova perspectiva. Há muito tempo atrás eu encontrei uma amiga que me contava um problema que tinha com um parente seu, um filho, que era muito difícil, e esse filho dizia assim: minha mãe, você acabou a minha vida, porque você não ligava para mim, você dava toda a atenção para os outros, filhos não ligavam para mim. Então, eu na próxima encarnação não quero mais ser seu filho. Aí eu dei risada, olhei para ela, ela me mostrou, olha que coisa horrorosa ele escreveu para mim. Eu disse assim: mas fique tranquilo, que quanto mais ele diz que não quer voltar, mais ele volta. Quanto mais a gente diz que não quer, mais a gente se junta. Então é importantíssimo que a gente preste atenção nisso, para que a gente mude as nossas perspectivas existenciais, para que a gente consiga ver o outro assim a partir da perspectiva da compaixão, não é? A partir do processo do aprendizado, da melhoria, do engrandecimento, da continuidade, da evolução. Todas essas coisas que estão aí sendo colocadas como possibilidades da nossa existência, fazer valer a nossa vida. Então, quando aqui estava se falando de Paulo de Tarso, é engraçado que uma vez eu fui fazer a palestra no centro, e disseram assim: hoje é Paulo de Tarso que vai falar. O pessoal estava esperando uma mensagem mediúnica, né? Que Paulo de Tarso fosse aparecer para dar uma mensagem mediúnica, né? Então eu sempre digo isso, gente, aqui não é o de verdade, é o genérico. Mas o de verdade, quando estava no final da sua obra, ele andou 10 mil quilômetros e não tinha avião, não tinha nada. Ele andou 10 mil quilômetros de barco, andando, né, de camelo e de pé, às vezes um animal. Mas ele era nessa estrada, ele era assaltado, ele era apedrejado, ele naufragou algumas vezes. Né? Ele tomou cerca de quase 300 chicotadas, na verdade 200 chicotadas, estou aumentando, né? 200 chicotadas, porque não é que ele tomasse as 200, é porque o chicote era, cada pancada que ele tomava é como se fossem 3, então ele tinha 200 marcas de ferida no corpo de chicotadas que tomou, em nome da sua missão, e ainda carregava dinheiro, porque ele fazia ele carregava dinheiro para as suas obras. Então, quando ele foi morto, ele estava para morrer, o seu Carrasco botou ele de joelhos e olhava para ele com pena, porque o Carrasco não conseguia ver em Paulo nada que pudesse justificar aquela pessoa ser morta daquela maneira. Então ele ficou vacilando naquela espada, e Paulo olhava para ele, e daqui a pouco Paulo teve uma ideia, disse assim: já sei que vou ajudar o amigo, e soldado, faça seu trabalho, porque o meu trabalho eu já terminei. Eu não tenho mais nada que fazer nesse mundo, pode tirar o meu corpo, porque agora você vai me libertar, né? Então, como é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é a gente viver nossa vida carnal de forma tal que quando chegar o nosso momento derradeiro, a gente possa olhar para o nosso companheiro que vem nos retirar da carne, ou a nossa companheira que vem nos retirar da carne, e dizer assim: companheira ou companheiro, faça a sua parte, porque a minha parte eu já fiz. O meu trabalho que eu vinha fazer aqui eu já fiz, eu já concluí. E não ficar como a gente fica de ordinário,
não é? Querendo se apegar na vida de qualquer jeito, mesmo que o corpo não reaja mais. Mesmo que eu não tenha mais a possibilidade de uma vida, de uma pulsão existencial que consiga fazer as coisas. Por isso eu digo, quando é a hora de amar? É agora. Quando é a hora de perdoar? É agora. Quando é a hora de abraçar? É agora. Quando é a hora de pedir perdão? É agora. Quando é a hora de resolver aquelas questõezinhas que estão penduradas no armário? É agora. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. A gente não sabe quando tem ou não vai ter o dia de amanhã. Eu tenho um amigo que era um amigo queridíssimo. E uma vez ele passou por uma situação muito complicada, ele perdeu o emprego, ele ficou desempregado, ele ficou com muita vergonha dos seus amigos. E uma vez eu estava num restaurante na cidade de Camaçari, e esse rapaz chegou com um macacão de um funcionário comum da indústria. Quando ele me viu, ele ficou me olhando assim, todo desconfiado, querendo se esconder atrás dos amigos, para que eu não o visse vestido um macacão de um simples funcionário. Eu fiz questão de falar com ele. Ele ficou muito sem graça, mas ao mesmo tempo eu senti que ele gostou do meu abraço. Eu abracei com vontade, com muita alegria, por estar revendo um amigo. Fazia muito tempo que eu não o via. E daquele momento em diante, eu fiquei com a certeza de que eu precisava ajudar aquela pessoa. De alguma forma, eu precisava resgatar nele a sua dignidade, porque ele achava que tinha perdido. Ele era uma pessoa que tinha ensino superior, tinha trabalhado numa empresa, era um diretor de uma empresa, teve uma condição financeira muito boa, morava muito bem, perdeu tudo, absolutamente tudo, coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas aí ele perdeu um pouco dessa graça, e eu ficava todos os dias em casa. Poxa, amanhã eu vou visitar meu amigo, eu vou ligar para ele, e quem sabe se eu consigo arrumar um emprego para ele, poxa, vou trazê-lo para trabalhar comigo. E todos os dias surgiu uma ideia boa, só tinha uma coisa, eu não fazia nada daquilo que eu pensava. Um belo dia, eu lavando o carro, ele teve um AVC e morreu. E eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Então, todas as minhas orações a esse meu companheiro, eu ia dizer assim, amigo, na próxima, eu não vou fazer a mesma coisa. Na próxima, eu não falharei com você. Na próxima, eu não falharei com você. Só que nessa, eu me arrependo de não ter feito o que eu devia ter feito. Então, quando a gente estiver diante de um problema, de uma situação, da vida, do ser, a gente precisa realizar agora. Precisa fazer no momento presente. Porque a vida pulsa e clama o tempo inteiro pela nossa realização. Então, o problema do ser é que o ser não quer ser. O problema do ser é que o ser não se reconhece como um ser que é. O problema do ser é que a gente quer fugir de nós mesmos. O problema do ser é que a gente não encara a realidade da vida como a vida é. E a gente quer sempre ter algo que nos tire de nós mesmos para bem longe de nós mesmos. É aquela história de estarmos sempre no lugar onde nós não nos encontramos. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem todas as coisas que são derivadas desse vazio espiritual essencial e de vida. Então, o problema do ser é que a gente não consegue ser. No dia que a gente conseguir acordar para o fato de que nós viemos aqui para ser e não para parecer ou para ter, nós vamos ter uma vida muito mais realizada, muito melhor, muito mais feliz, porque cada pedrinha que eu tirar do meu caminho será uma vitória. Cada passo que eu der em relação à minha conquista será para mim um grande motivo de alegria. O meu coração estará cheio de paz quando eu conseguir realizar em mim a obra que o Criador me confiou. Paulo, vá lá na terra e seja o melhor possível que você puder ser. Pegue essas suas imperfeições, que são muitas, e vê se você consegue reduzir pelo menos 1% dessas coisas com o esforço que você está fazendo ou com o esforço que você possa fazer. Qualquer coisa que você me trouxer de melhor do que eu estou entregando na vida será absolutamente proveitoso para a sua existência e, acima de tudo, eu ficarei muito grato, porque com o pouco que eu te dei, você realizou muitas coisas. Então, para que nós não cometamos esse erro enquanto estamos vivos, com braços funcionando, com bocas funcionando, com corações palpitantes, vamos viver a nossa vida, vamos realizar a nossa vida, não é? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. O que é que nós temos que fazer? Vamos então fazer o que será.
vamos realizar a nossa vida, realizar o nosso futuro e vamos ser felizes, como feliz o Pai nos deseja assim que sejamos. Boa noite, fique com Deus, que assim seja.